Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração para dar um momento novo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te glorificando e bendizendo o teu nome, porque tu és Deus poderoso. Pai amado, Pai querido, fala conosco nesta noite, Pai, abençoe este povo, Senhor, receba a tua oração, todo louvor, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que aqui está, em todos os vizinhos, todos aqueles que estão ouvindo, Jesus querido, a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 17. Glória a Deus, aleluia. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas despaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Glória a Deus. A vida voando sem nenhum temor, acima buscando do meu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido da brisa do ângulo, da ave o capido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer ver por mim a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 33. Glória a Deus. O hino 33. Glória a Deus.
Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Glória a Deus, aleluia. Se chegar à beira desse rio, glória a Deus, aleluia. Por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares desses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos pedir a cada dia, né, que o Senhor venha segurar nossa mão, né, para que a gente não tenha perdido nada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 88. Glória a Deus, Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Estudarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o
o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra. Mateus 9, do versículo 18 ao 23. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mateus 9, do 18 ao 26. Glória a Deus. Eu vou ler primeiro e assim nós vamos seguindo, cada um lendo no versículo. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nesta hora. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus querido. Graças te damos. Obrigado, Jesus querido, por Deus, Senhor, que te fiel pela pelo maravilhoso Deus. Oh, maravilha, aleluia. Toda honra e toda glória, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nos diz que nós temos que somente ter fé, assim como essa mulher, né? Que ela somente tocou nas vestes do Senhor Jesus e foi sã, né? Nós também, nesta noite, podemos tocar também no Senhor Jesus nesta noite. Basta somente que tenhamos fé. Falamos com Ele, Senhor amado, nesta noite. Em nome de Jesus, eu vou começar dando essa oportunidade para o Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, na paz, Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Seja o sinal que a tua chuva vai descer. Glória a Deus, aleluia. Do
tamanho da mão de um homem. Seja o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover. Glória a Deus, aleluia. Vai chover. Abre as comportas, vai descer. Glória a Deus, aleluia. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas, vai descer. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder. Deus de glória, aleluia. Glória a Deus. Que a tua chuva vai descer, desde uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem. Seja o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Glória a Deus, aleluia. Vai chover. Abre as comportas do céu. Glória a Deus, aleluia. Se pedimos, Jesus virá como chuva descer. Glória a Deus, aleluia. Se pedimos, Jesus virá. Então grite, então chame, então clame por Ele. Vai chover. Glória a Deus, Jesus, Vai aleluia. chover. Abre as comportas do céu. Deus santo, Deus vivo, aleluia. Vai chover. Abre as comportas do céu. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce caminho, teu querer. Gosto me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É Deus, aleluia. Para seu reino, Glória a Deus, aleluia. me conduz,
jardim e pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Glória a Deus, aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós temos que pedir a cada dia, né, para que o Senhor ele venha nos guiar sempre no caminho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que afinal de contas nós fomos comprados, né, pelo sangue dele lá na cruz do Calvário. Então é por isso que nós temos que ter gozo, né, em obedecer a esse Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo a oportunidade para o Edson, pastor, para que ele venha fazer as apresentações. Vamos fazer as apresentações, né? O Wagner está aqui conosco e o Rodrigo, né? O que nós vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Esteja aqui conosco, né? Porque nós nos amamos em Cristo Jesus. Wagner, qual uma oportunidade aqui de trazer uma saudação à palavra? Não? Então, o Rodrigo, também não? Então, irmã assim. Vamos ficar de pé, né? Vamos fazer a oração, a pregação da palavra. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome, Senhor. Pai amado, eis aí teu servo, Pai, abençoe grandemente, Senhor amado, para vir trazer a palavra, Pai, aquilo que tu queres falar conosco nesta noite, Senhor. Abençoa, dá vitória, Pai, e receba o nosso louvor e nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Ele é justo e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A igreja já está de pé, eu convido que abrir vossas Bíblias no livro de Jó, o capítulo 11, o versículo 6 e o versículo 7, somente para meditarmos. Amém? Todos encontraram? Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. E nos diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Eterno Deus de bondade, de maravilha, a honra, a glória a Ti, Senhor. Usa-nos nesta noite como instrumento afiado em Tuas mãos, Senhor. Fala a Tua igreja, Deus. Opera maravilhas nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, nesta noite o Senhor nos deu um tema que nos diz assim: as obras de Satanás. Veja bem que esta noite o Senhor quer nos alertar a respeito do trabalho de Satanás contra a vida de todos os seres humanos, principalmente dos crentes em Jesus. E ele é o nosso arqui-inimigo, porque ele não quer nos ver diante do Senhor, não quer nos ver adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Amados, prestem atenção nessa mensagem hoje que Deus vai te alertar. O diabo é o maior inimigo de Deus e das pessoas. Isso é notório, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele não gosta de Deus e não gosta da criação do Deus Todo-Poderoso, que somos nós, pessoas. Ele é um enganador, anjo caído, também chamado de Satanás e de Lúcifer.
Todo mundo conhece essa história. Ele tem poder sobre os seres humanos, mas tem um porém, ele não é onipotente. Ele tem um poder limitado. Porque onipotente, onisciente, onipresente é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, aleluias. Ele sim é poderoso, não é verdade? Ele é um demônio, ou seja, um espírito imundo. Preste bem atenção, louvado seja Deus. Ele é muito astuto e ele se opõe a Deus e ataca as pessoas com todo tipo de obras maliciosas, maldosas. E é estas obras que nós vamos ver nesta noite. Como que o diabo adentra a vida do ser humano. Como o diabo entra e atrapalha a vida do cristão. E nós colocamos aqui, em primeiro lugar, ele seduz os crentes ao pecado. Sim, o diabo ele tem uma artimanha tão grande que ele nos leva, de certa maneira, ele é que nem o gato. O gato, se você colocar um prato de comida para ele ali, ele não vai diretamente no meio, ele vai pelas beiradas. Ele vai devagarzinho até ele consumir toda aquela comida. Assim é o diabo. Ele vem tranquilo, ele vem com quem não quer nada. Ele vai preparando, ele vai arrumando o caminho e ele vai levar as pessoas, ele vai seduzir as pessoas a pecar contra Deus. Porque o intuito dele é fazer isso, é fazer que nós venhamos pecar contra Deus. Porque se nós pecarmos contra Deus, nós estaremos passivos a uma correção do nosso Deus. Então esse é o intuito, ele quer nos afastar da presença de Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, nos diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Davi estava tranquilo. E o que Satanás fez? Satanás foi lá em Davi e seduziu ele. Falou: olha, Davi, na mente de Davi, no coração de Davi, levanta um censo de Israel. Levanta um consenso, saiba quantas pessoas realmente existem em Israel. Porque Deus havia dito a Abraão que os filhos de Abraão seriam jamais contados, seriam como areia da praia. Então, essa foi a determinação de Deus, que seria assim. E Davi, quando fez esse pedido, essa determinação para os seus súditos, ele estava colocando em prova a palavra de Deus. E Joabe, o comandante do exército, saiu à procura, fez um censo, um levantamento diante da população de Israel e foi descobrindo quanto estava. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou do que Davi fez. Porque Davi pecou contra Deus. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se ele diz que Israel ia ser como as estrelas do céu, como o mar, como a areia da praia, não tinha ninguém que duvidar do Senhor, somente tinha que crer. Mas Satanás incitou a Davi e Davi pecou. E quando Davi pecou, a Bíblia diz que Deus chamou o profeta e mandou alertar Davi e ainda deu a opção de Davi fazer uma escolha entre três penas para Davi. Uma era Davi passar 3 anos de fome e ele e todo o povo de Israel. A outra escolha ali que foi colocada era que Davi, o povo de Israel, ficasse 3 meses sofrendo nas mãos do inimigo na base da espada. E a outra opção que Davi poderia escolher era cair nas mãos 3 dias do Deus vivo. E Davi optou por ficar na mão de Deus. E a Bíblia diz que Deus matou mais de 70 mil pessoas ali no povo de Israel por causa de um pecado de um homem. Então a ideia de Satanás, ele é colocar o homem a pecar. Porque se o servo do Senhor não pecar, ele é abençoado. Deus abençoa, mas se o homem pecar, ele tem que passar pela penalidade de Deus. A nossa vida, a igreja, não é diferente. Qualquer erro que nós façamos no decorrer da nossa vida na terra dos viventes, nós somos passivos à correção. A Bíblia diz que o que nós plantamos, nós vamos colher. E é aqui com vida que nós vamos colher. Por isso que nós temos que estar atento quanto às artimanhas do nosso adversário, Satanás. Porque ele vai nos seduzir a pecar.
Às vezes ele usa um colega, às vezes ele usa determinadas pessoas para nos induzir a pecar. Veja bem na leitura aqui, que a Bíblia diz que Satanás foi diante de Deus, e Deus perguntou o que você está fazendo, onde você vem? De odiar a terra, de andar por ela. A Bíblia diz que Satanás foi lançado neste mundo, que este mundo já em trevas. Então nós temos que tomar cuidado que o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. E nós temos o objetivo de ir embora deste mundo, de morarmos com Deus. E o único que pode nos atrapalhar a morar com Deus é nós mesmos, se dermos lugar ao diabo. Amém? Também colocamos aqui, ele ataca e acusa os filhos de Deus. Assim como ele seduz, ele ataca. E ele ataca e ainda vai acusar. Ele vai acusar qualquer coisa que você faça, que ele sabe que é contrário ao que você vive, ao que você prega. A tua vida cristã, ele vai usar alguém e ele vai te acusar diante daqueles que estiveram ao seu redor. Ele vai fazer manifestar o seu pecado, o seu erro. E se você também não tiver pecado, ele vai criar alguma situação de tentar te entristecer, te acusando, inventando uma mentira. O diabo, ele é astuto. E se ele não conseguir, ele vai te atacar. Ele vai para cima de você com toda a força que ele tiver. Se você tirar a presença de Deus ao seu redor, a tua vida de santidade, ele vai vir violento. Ele é forte, ele tem força. É verdade? Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para me opor. O diabo, ele está em tudo quanto é lugar. Ele sabe que você é uma bênção na mão do Senhor. Ele sabe que você tem frutos para a obra de Deus. Então ele vai criar uma maneira de se opor para que você não venha fazer aquilo que o nome de Deus vai ser glorificado. Muitos jovens, muitas pessoas dentro da igreja têm o dom de cantar, têm o dom de louvar o nome do Senhor. Mas ele dá lugar para Satanás. E ali naquele momento Satanás se opõe contra ele, ele não canta. Aquelas pessoas que poderiam estar ali ouvindo aquele louvor e sentir o desejo no coração de se entregar ao Senhor, não fazem isso, porque o instrumento de Deus não foi usado. Porque Satanás se opôs como? Ele colocou a timidez, ele colocou a vergonha, ele colocou a acusação. E aí os servos de Deus ficam acuados. E aí nós não vamos conseguir saquear o inferno e povoar o céu, porque nós somos uma unidade, nós somos só um corpo. E é dessa maneira que o diabo ele vem para nos acusar, para se opor contra nossas vidas. E nós temos que dar um basta nisso, nós temos que usar o dom que Deus tem nos dado, colocado dentro de nós, porque aí nós vamos derrotar o nosso inimigo. Ele vai cair por terra e o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado. Aleluia! Então, amados, não deixe o inimigo se levantar contra você. Mostre que você é um guerreiro, que quem guerreia as tuas guerras é o Senhor Jesus Cristo, que está sobre a tua vida. Amém? Também colocamos aqui que ele tenta. Realmente ele tenta, e a Bíblia nos relata. Quem não sabe da história de Mateus capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele foi tentado pelo inimigo Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu ele através da palavra. A palavra é o escudo. A palavra é a lança. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Por isso que é necessário, gente, que os irmãos, que a igreja do Senhor venha ter conhecimento da palavra. Porque quando Satanás se levantar, você vence ele através da palavra. Os inimigos caem por terra, mas que nós vamos ser tentados aqui na terra, 24 horas se estivermos acordados, com certeza nós vamos ser. Os jovens na escola, no trabalho, na vizinhança, marido e mulher em discussão, está sendo tentado. O diabo fica rodeando, tentando tirar a pessoa do Espírito, tentando tirar a pessoa da presença de Deus.
Portanto, o diabo tem a obra de tentar os crentes, principalmente, porque ele sabe que os crentes são poderosos em Cristo Jesus. Também colocamos aqui, ele destrói a semente da palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 12, nos diz assim: aqui caiu à beira do caminho, são as que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui nós vemos aqui a parábola do semeador, que ele saiu a semear a palavra do Senhor, a jogar semente. Umas caiu em pedregulhos, outras caiu à beira da estrada, como foi essa que nós falamos, mas outra também caiu no terreno fértil, no coração, e esse permanece até hoje, que a igreja do Senhor, que aqui está, e que está universalmente no mundo por aí, pregando a palavra do Senhor, porque a semente foi semeada no coração, que a terra estava bem adubada, que a terra estava preparada, mas alguns do nosso meio, que a semente é lançada, ela entra no ouvido sem o outro, porque Satanás vem e mina o coração e não deixa a pessoa se tornar forte espiritualmente. Quantos irmãos nossos não estão aí, nesse mundo largado, enganado, porque a semente, ela não foi molhada, ela não foi tratada, e Satanás chegou e arrebatou-lhes a palavra da verdade. Mas enquanto a vida, a esperança, nós podemos levar sim a palavra ainda para essas pessoas, nós podemos ainda jogar a água espiritual do Espírito Santo ali, naqueles coração, e eles sentiram o desejo de voltar à presença do Senhor, e nós, aleluia, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor, e pisarmos na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás, porque a igreja é luz, a igreja é sal da terra. Nós somos um povo diferente, um povo selecionado, um povo que foi pago um preço muito alto na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré derramou seu sangue puro, carmesim, por nós. Por isso nós somos diferentes. E o diabo sabe disso, e ele não vai dar trégua. Ele não vai dar trégua em lugar nenhum. Por isso nós devemos vigiar constante, e nós devemos ir aguar esses corações que estão aí magoados por alguma tristeza que alguém levou a eles ou que encontrou, e falar do amor de Jesus. Esta é a água que nós vamos colocar no coração dessas pessoas. Também queremos dizer aqui que ele peneira os crentes para levá-los a cair. É verdade. Satanás, ele tem uma mania de querer ficar tentando, peneirando o crente. Ele vai jogando verdinho de cá, vai jogando de lá. Ele vai ali tentando de toda maneira para que você venha dar um falso testemunho e o nome do Senhor seja jogado por terra. E tem que ser ao contrário. O nome do diabo é que tem que cair por terra. Veja o que diz aqui Lucas capítulo 22, no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Olha aí, o Senhor Jesus falando para Pedro. Pedro, o diabo, ele veio a nós clamar a ti para peneirar. Por que Satanás fez isso? Sabe por quê? Porque ele sabia que Pedro estava titubeando. Ele sabia que Pedro estava entre o certo e o duvidoso. Então ele foi ali para tentar. Se Jesus Cristo permitisse naquele momento, Pedro teria se entregado. Pedro tinha caído. Por isso, igreja, há tempos na nossa vida que nós estamos ali fracos, que nós estamos ali entre a dúvida. Nesse momento é hora de corrermos para o nosso quarto, dobrar o nosso joelho e clamar o sangue de Jesus e falar com o Senhor. Senhor, afasta esse tentador de mim. Senhor, não deixa eu cair nessa tentação, não deixa eu cair nessa armadilha, porque uma vez que cai, é difícil levantar, não é fácil. O homem, quando ele cai, para se levantar, ele vai ser preciso ter muita força de vontade. É preciso o homem determinar na vida dele. É por isso que nós temos muitos desviados, porque eles não conseguiram despertar novamente. Por isso nós não podemos enfraquecer as nossas forças que estão conosco para dar lugar para o diabo. Porque ele vai tentar peneirar cada um de nós. Ele vai testar. A Bíblia diz que no final Pedro ainda pecou. Jesus disse: olha Pedro, é o seguinte, quando tu te converteres, apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Mas tem um porém. Quando eles me pegarem, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E a Bíblia relata que Pedro negou a Jesus. Ele negou. O galo cantou, ele tinha negado ele 3 vezes.
Porque Jesus sabia que Deus estava duvidando, estava em falha com seus conceitos. E Satanás também sabia. E ele queria peneirar. É nessa hora que nós temos que correr para a igreja. É nessa hora que nós temos que procurar irmãos mais espirituais. Na hora que nós estivermos fracos, que Satanás quiser nos peneirar, nós temos que nos ajuntar àqueles que estão em evidência oração, que estão com a vida no altar, segurar na mão dele, cantar ao Senhor, louvar e bendizer o santo nome do Senhor, porque aí não dá lugar para o diabo. Esta é uma das outras obras que o diabo faz. Ele também se disfarça em anjo de luz. Às vezes aparece uma pessoa, nossa, falando do amor de Deus, você olha para aquela pessoa, veja, meu Deus, essa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas a Bíblia diz que Satanás se disfarça também desse tipo de pessoa, de falsos ministros, que estão aí pregando a palavra, mas no intuito de arrancar a lã da ovelha, e nós temos que ter esse discernimento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo estava alertando aos coríntios que ali no meio daquele povo que estava ali na igreja, havia falsos mestres, falsos homens que se diziam que eram de Deus e não eram. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas não andam por aí dando escândalo, dizendo que é cristão e vice-versa, não sei o quê, e só dando falso testemunho, e aqueles que não dão falso testemunho estão roubando o bem, roubando a coroa, roubando os dons dos outros. E para isso nós precisamos ter o discernimento. Nós precisamos estar em comunhão constante com o Espírito Santo, com Deus, para Ele nos alertar. Porque esta é mais uma das obras que Satanás está implantando nesta terra. Ele se disfarça de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador, que quer levar as almas que o Senhor vai levar para o céu, para o inferno. Por isso, é preciso ter cuidado. Também colocamos aqui, ele leva ao pecado. Isso é a coisa mais simples. Todo mundo sabe que a obra de Satanás é levar o homem e a mulher, o jovem, o adolescente ao pecado. Ele está nessa terra, ele sabe que ele é um derrotado, mas ele tem um intuito em seu coração em levar pessoas ao pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus que vira as costas para o homem, não. É o homem, ele fica com tanta vergonha que ele vira as costas para Deus. E aí começa a praticar coisas que até ele mesmo duvida. Um pecado levando ao outro pecado e ao outro pecado. E quando menos espera, o coração está embrutecido, a mente já não pensa mais. E aí ele entra para o pecado. E aí se vinha morrer sem a presença de Deus é condenação. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha só que alerta, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É Jesus que destrói. O Senhor Jesus Cristo, ele destrói as obras do diabo. Então, igreja, guardai-vos isso em vossos corações. O diabo está na terra, andando por aí, aprontando a deles, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa seduzir, a quem ele possa enganar. Glória a Deus, amém? O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele anda em redor, procurando a quem possa tragar, como eu disse. Então vamos vigiar e não dar lugar em nossas vidas para ele. Portanto, é importante, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Se você resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Mas se você não resistir ao diabo, ele vai ficar te tentando. Uma hora ele te pega. Uma hora ele te pega. Portanto, vamos vigiar. Amém? Guardai-vos essa palavra aí abençoada que o Senhor nos deu esta noite e coloque em prática. Coloque em prática, porque é importante. Não vamos só ouvir, entrar de um lado do ouvido e sair do outro, não. É importante que o cristão, crente em si, ele pratique. Porque não adianta só ouvir, tem que ouvir e praticar. Mas praticar aquilo que realmente entrou dentro do seu conceito, dentro do seu coração, que você entendeu que é Deus falando contigo.
Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar para o encerramento deste trabalho, agradecer ao Senhor, né, pela presença dos irmãos aqui. Eles voltem sempre que nós estaremos aqui. Agora só estaremos aqui na terça-feira, se assim Deus nos permitir, para o culto de doutrina e ensinamento, né? E assim fica esse convite aqui aberto, né? Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a honra, a glória e o louvor ao Senhor. Pai, a tua palavra foi semeada, Senhor, que aprove a tua vontade seja feita, Deus. Continue abençoando a tua igreja, fortalecendo o teu povo, meu Deus. Abençoa os nossos familiares, salva os nossos vizinhos, colegas de trabalho, Senhor. Derrama da tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. E não deixa que o inimigo venha, Pai, ser forte contra nós, Senhor. Mas que o Senhor seja, meu Deus, o nosso leme, Senhor. Que o Senhor seja a nossa força, Pai. É o que nós te pedimos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.